Inicia-se agora o QTC. Estação Oficial Papa Yankee 1 Alfa Alfa, operada por Papa Uniforme 1 PZP. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2014. E o senhor Janderson Siqueira da Costa, Papa Uniforme 1 Juliette Serra Charlie, presidente do Grupo de Radioamadores de Nova Friburgo, GRANF. Assunto: denúncia de interferência nas comunicações via repetidoras. Prezado colega, a Labre RJ reconhece que 99% dos radioamadores que frequentam as repetidoras são pessoas dignas, as quais merecem todo o nosso respeito. Mas também não pode deixar de dizer que, infelizmente, existem pessoas cujo único objetivo é descumprir a lei federal, que rege as comunicações em nosso país, trazendo para as repetidoras discórdia e afronta à família radioamadorística do nosso Estado. A Labre RJ, única entidade representativa dos radioamadores no Estado do Rio de Janeiro, junto ao governo estadual e federal, se coloca à disposição das associações e grupos de radioamadores para encaminhar à Anatel denúncias devidamente fundamentadas e comprovadas de pessoas que estejam interferindo nas comunicações em nosso Estado. A Labre RJ coloca à disposição o e-mail. Anotem aí, por favor, papayanque1alfaalfa.rj@gmail.com. Repetindo, papayanque1alfaalfa.rj@gmail.com. Para que sejam feitas denúncias de interferência nas repetidoras do Estado do Rio de Janeiro, que serão devidamente encaminhadas aos órgãos competentes. A identidade do colaborador será preservada. É importante frisar que a interferência nas comunicações em nosso país é um crime federal punido com prisão. Paulo Roberto Monteiro Araújo, Papa Yankee 1 PM, presidente da Labre RJ. Papa Yankee 1 Alfa Alfa, operada por Papa Uniforme 1 Papá Zulu Papá. Bom, concluindo aí, que esse documento já vem, a Labre já nos encaminhou, que já existe a primeira denúncia feita no site da Labre. A denúncia está sendo verificada, vai ser avaliada e, conforme for, será encaminhada já à Labre RJ. Perdão, à Anatel. Outro assunto que a Labre pediu para que fosse lido aqui, exatamente sobre a lei da antena. Um documento encaminhado ao senhor senador. Sou um dos 32 mil radioamadores brasileiros legalmente autorizados a operar pela Anatel com o prefixo tal no estado tal. Encontra-se na pauta de sessão ordinária do dia 18 de 11 de 2014 o PLS 293/2012, que trata de regulamentação da infraestrutura para instalação de antenas de telecomunicações em todo o território nacional. O referido projeto, que caminha para sua aprovação, foi criado inicialmente para regulamentar o funcionamento de estações ERBs de telefonia celular. Ocorre que, quando a sua modificação do texto original da Câmara, foram incluídas exceções e, com isso, houve a necessidade de se listarem nestas exceções aqueles serviços que não estariam sujeitos à norma, pois, por aplicação da lei, se não está listado nas exceções, nós, radioamadores, estaremos sujeitos à regra geral, e a lei específica que nos ampara será revogada. Os radioamadores são parte integrante da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil por força do disposto nas normas do Ministério da Integração Nacional, através da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENE, criada pela Portaria Ministerial número 302, de 24 de outubro de 2001, do Ministro da Integração Nacional, publicada no DOU de 26 de 10 de 2001, que tem por finalidade prover e suplementar as comunicações em território brasileiro, quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para operação nas ações de prevenção, ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, diz em seu artigo 8, compete aos municípios para se mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação em ocorrência e desastres. A Lei Federal 12.983, de 12 de junho de 2014, diz em seu artigo 3, parágrafo 7, são elementos a serem considerados no plano de contingência de proteção à defesa civil a serem elaborados pelos municípios.
Yankee 1 Alfa Alfa operada por Papa Uniforme 1 PZP. Item 2º, definição dos sistemas de alerta e desastre em articulação com os sistemas de monitoramento com especial atenção dos radioamadores. Assim, é imperioso que Vossa Senhoria defenda em plenário, no dia 18/11, a proposição de nossa entidade representante, a LABRE, para que seja incluído no inciso 4º, no parágrafo 2º do artigo 1º da referida norma, excluindo os radioamadores da aplicação desta forma. Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, subscrevo-me este presente pedido. Aí entra o nome indicativo de quem fez e foi encaminhada pelo Francisco Dornelles, Lindenberg Faria e o senador Crivella. Então está aí encerrado aí o QTC da Labre RJ, Papa Yankee 1 Alfa Alfa operada por T1 PZP. Ok? Então relembrando a todos que na primeira parte do QTC foi lido sobre a Labre estar apoiando as entidades, né, sobre as denúncias sobre portadoras e coisas que acontecem nas repetidoras do estado do Rio. Informando que já há a primeira denúncia no site da Labre, já foi feita com nome e parece que indicativo do radioamador. Lembrando bem que todo esse sigilo pertence à Labre, nós do Granf não sabemos quem é e quem fez a denúncia e quem foi denunciado. Apenas nos pediram para passar que já existe uma denúncia. As gravações estão sendo feitas, não será encaminhado não só o radioamador que se intitular e que a gente souber que ele seja o bagunceiro, mas será encaminhada à Anatel também as gravações de portadoras, vozinhas de falsete, cobrando da Anatel que seja punido e que seja vistoriado as repetidoras do estado do Rio de Janeiro. Frisando bem que esses radioamadores vêm debochando da entidade Anatel, achando que estão impunes. Então essas gravações será justamente para mexer com os brios lá do pessoal da Anatel e para que eles se coçem e venham realmente colocar ordem no radioamadorismo no estado do Rio de Janeiro. Ok, gente? Uma boa noite para todos, uma coisinha curtinha, mas só para a gente focar que a Labre está à disposição de todos nós. Vamos lá fazer a denúncia, vamos moralizar o estado do Rio de Janeiro. Ok, gente? Um abraço para todo mundo, prossigam aí com a rodada. Papa Uniforme 1 PZP, a cidade é Nova Friburgo. Só uma dúvida. Tem alguém que possa tirar o repetidor caiu a zero agora, como se fosse móvel, vai e volta, vai e volta. Os dois rádios aqui, que eu estou escutando em antenas diferentes. Alguém viu alguma diferença aí? Muito vento. A gente acredita que a antena esteja solta lá em cima, Ricardo. Como eu já tinha dito hoje à tarde, o OPF, a turma andou falando aí, e ela tem um braço para afastar um pouco da torre. A gente acredita que ela tenha rodado e está encostando na torre, virando para um lado para o outro. Aí altera a ROI, posicionamento dela. A gente está esperando aí, tá? Inicia-se agora o QTC. Estação oficial Papa Yankee 1 Alfa Alfa, operada por Papa Uniforme 1 PZP. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2014. E o senhor Janderson Siqueira da Costa, Papa Uniforme 1 Juliette Serra Charlie, presidente do Grupo de Radioamadores de Nova Friburgo, Granf. Assunto: denúncia de interferência nas comunicações via repetidoras. Prezado colega, a Labre RJ reconhece que 99% dos radioamadores que frequentam as repetidoras são pessoas dignas, as quais merecem todo o nosso respeito. Mas também não pode deixar de dizer que, infelizmente, existem pessoas cujo único objetivo é descumprir a lei federal, que rege as comunicações em nosso país, trazendo para as repetidoras discórdia e afronto à família radioamadorística do nosso estado. A Labre RJ, única entidade representativa dos radioamadores no estado do Rio de Janeiro, junto ao governo estadual e federal, se coloca à disposição das associações e grupos de radioamadores para encaminhar à Anatel denúncias devidamente fundamentadas e comprovadas de pessoas que estejam interferindo nas comunicações em nosso estado. A Labre RJ coloca à disposição o e-mail. Anotem aí, por favor, papayanque1alfaalfa.rj@gmail.com. Repetindo, papayanque1alfaalfa.rj@gmail.com. Para que sejam feitas denúncias de interferência nas repetidoras do estado do Rio de Janeiro, que serão devidamente encaminhadas aos órgãos competentes. A identidade do colaborador será preservada. É
importante frisar que a interferência nas comunicações em nosso país é um crime federal punido com prisão. Paulo Roberto Monteiro Araújo, Papai Yankee 1 PM, presidente da Labre RJ. Papai Yankee 1 Alfa Alfa, operada por Papa Uniforme 1, Papá Zulu Papá. Bom, concluindo aí, esse documento já vem, a Labre já nos encaminhou, que já existe a primeira denúncia feita no site da Labre. A denúncia está sendo verificada, vai ser avaliada e conforme for será encaminhada já à Labre RJ, a Anatel. Outro assunto que a Labre pediu para que fosse lido aqui, exatamente sobre a lei da antena. Um documento encaminhado ao senhor senador. Sou um dos 32 mil radioamadores brasileiros legalmente autorizados a operar pela Anatel com o prefixo tal no estado tal. Encontra-se na pauta de sessão ordinária do dia 18 de 11 de 2014, o PLS 293/2012, que trata de regulamentação da infraestrutura para instalação de antenas de telecomunicações em todo o território nacional. O referido projeto, que caminha para sua aprovação, foi criado inicialmente para regulamentar o funcionamento de estações ERBs de telefonia celular. Ocorre que quando a sua modificação do texto original da Câmara foram incluídas exceções e com isso houve a necessidade de se listarem nestas exceções aqueles serviços que não estariam sujeitos à norma, pois por aplicação da lei, se não está listado nas exceções, nós, radioamadores, estaremos sujeitos à regra geral e a lei específica que nos ampara será revogada. Os radioamadores são parte integrante da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil por força do disposto nas normas do Ministério da Integração Nacional através da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENE, criada pela Portaria Ministerial número 302, de 24 de outubro de 2001. Do Ministro da Integração Nacional, publicada no DOU de 26 de 10 de 2001, que tem por finalidade prover e suplementar as comunicações em território brasileiro, quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para operação nas ações de prevenção, ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, diz em seu artigo 8, compete aos municípios para se mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação em ocorrência e desastres. A Lei Federal 12.983, de 12 de junho de 2014, diz em seu artigo 3, parágrafo 7º, são elementos a serem considerados no plano de contingência de proteção à defesa civil a serem elaborados pelos municípios. Papai Yankee 1 Alfa Alfa, operada por Papa Uniforme 1 PZP. Item 2º, definição dos sistemas de alerta e desastre em articulação com os sistemas de monitoramento com especial atenção dos radioamadores. Assim, é imperioso que Vossa Senhoria defenda em plenário, no dia 18 do 11, a proposição de nossa entidade representante, a Labre, para que seja incluído no inciso 4º, no parágrafo 2º do artigo 1º, da referida norma, excluindo os radioamadores da aplicação desta forma. Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, subscrevo-me este presente pedido. Aí entra o nome indicativo de quem fez, e foi encaminhada pelo Francisco Dornelles, Lindenberg Faria e o senador Crivella. Então está aí encerrado aí o QTC da Labre RJ, Papai Yankee 1 Alfa Alfa, operada por P1 PZP. Ok? Então, relembrando a todos que na primeira parte do QTC foi lido sobre a Labre estar apoiando as entidades, né, sobre as denúncias sobre portadoras e coisas que acontecem nas repetidoras do estado do Rio. Informando que já há a primeira denúncia no site da Labre, já foi feita com nome e parece que indicativo do radioamador. Lembrando bem que todo esse sigilo pertence à Labre, nós do Granf não sabemos quem é e quem fez a denúncia e quem foi denunciado. Apenas nos pediram para passar que já existe uma denúncia. As gravações estão sendo feitas, não será encaminhado não só o radioamador que se
se intitular e que a gente souber que ele seja o bagunceiro, mas será encaminhada à Anatel também as gravações de portadoras, vozinhas de falsete, cobrando da Anatel que seja punido e que seja vistoriado as repetidoras do estado do Rio de Janeiro. Frisando bem que esses radioamadores vêm debochando da entidade Anatel, achando que estão impunes. Então essas gravações será justamente para mexer com os brios lá do pessoal da Anatel e para que eles se coçem e venham realmente colocar ordem no radioamadorismo no estado do Rio de Janeiro. Ok, gente? Uma boa noite para todos, uma coisinha curtinha, mas só para a gente focar que a Labre está à disposição de todos nós. Vamos lá fazer a denúncia, vamos moralizar o estado do Rio de Janeiro. Ok, gente? Um abraço para todo mundo, prossigam aí com a rodada. Papo Uniforme 1 PZP, a cidade é Nova Friburgo. Cara, só uma dúvida. Tem alguém que possa tirar